Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai para o capítulo 27, das contradições e das mistificações. Das contradições. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham as mesmas crenças, em uma palavra, que se contradizem. Se dizem eles, o ensinamento vos é dado pelos Espíritos, como ocorre que não seja idêntico. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação são, em geral, mais aparentes do que reais, que se prendem mais à superfície do que ao fundo da coisa, e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Cada um compreenderá que no início, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e à parte, algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciam ou conceberam, pode-se dizer que hoje há unidade na imensa maioria dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, se não pode sê-lo em alguns princípios insignificantes. Bom, aqui está falando, né, que no começo havia muitas explicações fúteis, né, totalmente irrelevantes, que na verdade foram desmascaradas, foram, né, deixadas de lado. Bom, para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sobre todas as suas faces. À primeira vista, pode-se parecer espantoso que os espíritos não pensem da mesma forma. Mas isso não pode surpreender a quem se inteirou do número infinito de graus que devem percorrer antes de atingirem o alto da escala. Supondo-lhes uma igual apreciação das coisas, seria supô-los todos no mesmo nível. Pensar que devem todos ver o que é justo seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não ocorre e que não pode ser se considera que não são outra coisa senão a humanidade despojada do envoltório corporal. Os espíritos de todas as classes podem se manifestar e disso resulta que suas comunicações levam a marca da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, devem conduzir as instruções que demos. Então, você em contato com o espírito, com qualquer espírito, deve lembrar que do lado de lá existe uma infinidade de graus de elevação dos espíritos. Qual deles está se comunicando? Então, aqui os espíritos mais superiores aí estão nos dando regras para você poder se comunicar com eles, que foi dito nos capítulos anteriores, para você poder pelo menos se situar, né, com relação às veracidades das coisas que lhes são ditas. E tem que sempre lembrar que não é porque o espírito está do lado de lá que tá ótimo, né? Ele é igualzinho a quando ele estava aqui, só não está com o mesmo corpo.
por não estar com o mesmo corpo, pode ter uma expansão da sua consciência, com certeza, tá? Mas se não tiver muita coisa para expandir, né, ele não vai chegar a grandes conhecimentos. É preciso não esquecer que entre os espíritos, como entre os homens, há falsos sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como não é dado senão aos espíritos perfeitos tudo acontecer, há para os outros, como para nós, mistérios que explicam à sua maneira, segundo suas ideias e sobre as quais podem dar opiniões mais ou menos justas que, por amor próprio, fazem prevalecer e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro é de alguns de seus intérpretes terem esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e delas se terem feito os editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade na inteligência, os conhecimentos, o julgamento e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos para tudo conhecerem e tudo compreenderem. Como já foi dito lá no Livro dos Espíritos. A contradição, uma coisa que eu verifico muito em todas as comunicações que eu tenho lido aqui, é que alguns espíritos comunicam num viés extremamente religioso, né, embebidos das narrativas bíblicas. Então, isso aí mostra como é o espírito que está lá. Né? Embora haja muito questionamento quanto à veracidade das coisas que estão ali escritas na Bíblia, para alguns espíritos aquilo é realmente uma verdade. Então ele saiu daqui com essa crença, e está do lado de lá com essa crença também. Para que serve o ensinamento dos espíritos? Dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento humano. A resposta para isso é fácil. Aceitamos com igual confiança o ensinamento de todos os homens, e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos pareça o mais esclarecido, o mais capaz, o mais judicioso, o menos acessível às paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e estes podem nos dar instruções que procuraríamos em vão entre os homens mais instruídos. A distinguir a turba de espíritos inferiores é que se faz mister se dedicar para esclarecer-se, e é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão isso deve ocorrer com os homens. Há, pois, respostas sobre as quais as interrogariam em vão, seja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles mesmos ignorantes, e sobre as quais não podem nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas. Sobretudo, com relação ao que deve ficar oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que insistem mais, a fim de se darem o ar de estarem na posse dos segredos de Deus. É também sobre esses pontos que há mais contradições. Então, volto aqui a falar aquilo que eu falo vai em vários vídeos, né? Quando o espírito se presta a falar sobre o futuro, criando um pânico, criando uma certa desconfiança do que vai acontecer, este espírito está embasado em suas compreensões, e pode ser um espírito inferior querendo se sobressair por conta do seu pânico,
ou um espírito embebido em conhecimentos supérfluos que vê aquilo como uma verdade absoluta. E que nós temos que proceder? Que o futuro ainda está por ser preparado. Algumas coisas já se preparou no passado e que podem não acontecer. Alguma coisa que já foi feito, por exemplo, né, o problema da questão climática. O homem vem destruindo, vem destruindo, vem destruindo, vem destruindo. A ganância do homem vem destruindo. Mas será que nós estamos realmente fadados a destruir o planeta por causa disso? Ou será que ainda pode haver uma questão de reversibilidade na coisa? E tem que acreditar na humanidade, que de repente acontece uma forma de a gente reverter essa situação. Por quê? Porque o futuro ainda não existe. Ele está sendo construído. Então, se você tiver inteligência para entender isso, muito bem. Né? Acredite nessa transformação. A sua crença é importante. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas seguintes relativas às contradições. Primeira pergunta. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir-lhes sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? E aí vem a resposta. Se os dois centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. Ou seja, determinados centros espíritas podem dar a mesma informação, mas as pessoas que ali buscam as suas respostas estão atreladas a um comportamento específico dos espíritos da casa. E a mesma resposta pode ter duas interpretações não muito iguais, não muito semelhantes, às vezes até contraditórias. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como ocorre que os espíritos superiores tenham uma linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto, com pessoas perfeitamente sérias. Resposta. A pergunta já é enrolada, né? Vamos ver a resposta. Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais, e sua linguagem é sempre a mesma com as pessoas. Pode ser diferente segundo as pessoas e os lugares, mas é preciso prestar-lhe atenção, pois a contradição não é senão aparente. Está mais nas palavras do que no pensamento, porque refletindo descobre que a ideia fundamental é a mesma. Assim, pois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, de acordo com o grau de perfeição daquele que o evoca, porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta, uma vez que não são bastante avançados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a um e a outro de modo a ser compreendido e de os satisfazer. A resposta, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. A física muito se faz disso, né? Dá-se a mesma resposta e que, dependendo de quem é a pessoa que está escutando a resposta, vai interpretá-la de uma ou de outra forma. Então, para algumas você pode explicar com mais detalhes matemáticos e tal, etc. Que pode dar a impressão de que a resposta é diferente, mas é a mesma no conteúdo, né? Questão número 3. Com qual objetivo os espíritos sérios parecem abonar junto a certas pessoas ideias e mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Estranho isso, né? É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada sobre uma doutrina,
mesmo que falsa, é necessário que os desviemos dessa convicção, mas pouco a pouco. Por isso, servimos-nos frequentemente de suas palavras e nos damos o ar de aprofundar em suas ideias, a fim de que se ofusque de repente e não cesse de se instruir junto de nós. Então, por exemplo, vem bem na questão dos religiosos que eu acabei de citar, né? Pode ser que o Espírito esteja citando alguma coisa da Bíblia para ser melhor aceito ali no grupo de pessoas que estão ali perguntando, mas que não faz diferença se está falando da Bíblia ou não, se está valorizando ou não o que está escrito lá. Né? Simplesmente tomou aquilo como um exemplo para poder torná-lo claro e, ao mesmo tempo, mais compreendido, melhor aceito no grupo no qual ele está influenciando. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria um meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam com frequência no sentido da opinião daqueles que os escutam, a fim de conduzi-los pouco a pouco para a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas como tu mesmo os farias, se és um orador um pouco hábil. Por isso não falarão a um chinês ou a um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, porque estariam bem seguros de serem repelidos. Então está exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Questão número 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas. Que controle se pode ter para conhecer a verdade? Resposta. Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e seriamente. É todo um estudo a fazer. É necessário tempo para isso, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Dizemo-vos, sem cessar, que o conhecimento da verdade tem seu preço. É como quereis chegar à verdade quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias. Mas não está longe o dia em que o ensinamento dos Espíritos será, por toda parte, uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso não pode vir senão sucessivamente. Eu vou tomar aqui no meu livro, né, A Vida Sob Nova Visão, um finzinho que eu coloquei aqui na contracapa, que é uma interpretação minha. Para que compreendamos um fenômeno e formemos um conhecimento a seu respeito, temos de fazer uma reflexão sobre aquilo que vivemos, ou lemos ou ouvimos. Enfim, sobre as informações que chegam até nós, para depois refletirmos e compreendermos do que se trata. Nesse processo, há um filtro que está aqui dentro da nossa cabeça, constituído por nossa cultura, que ele é formado por nossas crenças, nossa lógica e nosso sentimento. Crença, lógica, sentimento. Então, essa informação passa por esse filtro: religião, razão, intuição. Depois, pela reflexão, até se tornar um conhecimento que vai ser lá armazenado na nossa memória. Portanto, se ao recebermos uma informação trazida pelo Espírito, né, queremos saber o que ela realmente significa, qual a verdade que está ali sendo transmitida, nós temos que tentar, né, tirar esses elementos filtradores, né? E o principal deles é a crença, a religião, né? Então, se a pessoa é religiosa demais, dentro de uma, sei lá, de uma religião que, por exemplo, não aceita a reencarnação, né, ou não aceita o karma, ou tantas leis aí, essa pessoa vai ter uma certa dificuldade de entender aquelas mensagens.
Depois tem que passar pela nossa lógica. O que é a nossa lógica? Poxa, isso aí faz sentido? Ou será que isso aí não faz muito sentido? E isso depende do que você conhece, o que está lá armazenado na sua cabeça, que parece fazer sentido ou não fazer sentido. O que se não faz muito sentido, você começa a deixar de lado. Se faz sentido, você, opa, vai aqui. E veja bem, isso faz sentido, mas o que tem você para dizer se faz sentido? Às vezes você não tem nada ali, qualquer coisa que te dizem faz sentido. E o terceiro tem a ver com o nosso sentimento, né? Falar, mas eu acho que isso não é verdade. Eu acho que isso é legal, isso é verdade. E aí, muitas vezes, esbarra no nosso orgulho, né? De repente é uma mensagem que mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, então você acaba acreditando. Né? Ou alguma coisa que mexe opostamente com a sua vaidade, você fala, isso aí não é comigo, né? Você tá errado. Então, passando por esses 3 filtros, aí sim, aquilo vai ser ainda refletido na nossa cabeça e você, coloca aquilo como um conhecimento. Então, o negócio é sério. Aqui fala que o Espiritismo vai ser, então, o mensageiro realmente, né, que vai definitivamente, né, passar a mensagem do Cristo para frente, porque os apóstolos fizeram uma parte dele, a igreja atrapalhou para caramba, enfim. O Espiritismo veio com a proposta de realmente ser esse consolador, né, esse realmente que vai ser o mensageiro verdadeiro de Jesus, né, ou pelo menos derradeiro, não é verdadeiro não, derradeiro dos evangelhos. Mas, ainda assim, misturado no meio de muitos espíritas, muitos divulgadores do espiritismo, estão os espíritos levianos, fazendo com que muitas das informações acabem mais se aproximando do charlatanismo, né, mais se aproximando das mentiras, né, dos engodos, do que realmente da verdade. Então, ainda assim, né, tem que se fazer uma limpeza no interior do mundo espiritualista. Bom, segue. Questão de número 5. Há pessoas que não têm nem o tempo nem a aptidão necessários para um estudo sério e aprofundado e que aceitam o que lhes ensina sem exame. Não há para elas o inconveniente de abandonar os erros. Resposta. Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso não há 2 doutrinas. Não há. O bem é sempre o bem. Para vós o façais em nome de Alá ou Jeová, porque não há senão um Deus para o universo. Então, por exemplo, para mim, tanto falar Jeová quanto falar Alá não corresponde a nada. Né? Mas então é Deus, fala Deus, tudo bem, generalizou o termo. Ou Olorum, né, o Deus dentro da Umbanda, da Candomblé, eu acho mais bacana. Mas ainda assim nos remete a uma entidade. Por mais que a gente fale, é o criador de tudo, né, ainda nos dá a ideia de um indivíduo. E não é isso. O correto é o todo. Porque o Criador, ele é o Criador e está no todo o universo. Ele é onipotente, onipresente. 6º, porque os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta. Eles têm sua doutrina. Os que não são bastante avançados e que creem sê-lo, tomam as suas ideias pela verdade. Ocorre a mesma coisa entre vós. Então, na dúvida do que é certo e do que é errado, eu parto para a minha opinião. Então, a minha opinião pode estar certa, pode estar errada.
né? 50% certo, 50% pode estar errado. Então, ou sim ou não, né? Então, a gente sempre cai nessa mesma situação, né? Questão número 7. Que pensar das doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia se comunicar, e esse Espírito seria Deus ou Jesus? É uma pergunta que nem dá muito para responder. Resposta: o espírito que ensina isso é um espírito que quer dominar e por isso quer fazer crer que é o único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus expiará duramente seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais averiguados. Não merecem um exame sério, porque não têm bases. Né? Então, o espírito já está relaxando aqui, né? Está esculachando aqui, né? A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que quereríeis que uma boa árvore desse maus frutos? Jamais haveis colhido uva de uma macieira. A diversidade das convicções é a prova a mais patente da diversidade da sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos em se comunicarem esquecem de dizer que os outros não poderiam fazê-lo. Sua pretensão é a negação daquilo que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador, as revelações do mundo visível e do mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimir essas relações é remergulhá-lo na dúvida que o atormenta, é dar um alimento ao seu egoísmo. Examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, nelas se reconhecem a cada passo contradições injustificáveis, as marcas da sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, por consequência, os sinais certos da sua inferioridade. Então, se a gente procurar no Livro dos Espíritos, que a gente já fez aqui, tem várias menções sobre esse tipo de pensamento, né? As pessoas que falam, não, eu só creio no que Deus diz, só creio naquilo que Jesus fez, falou, e eu só posso me comunicar diretamente com Jesus, porque, sabe, não é por aí. Né? Se fosse assim, né, não existiria evolução. Todo mundo estaria no mesmo nível, só existiria Jesus acima de nós. Ele está acima de nós, sim, mas está lá longe, e é uma pirâmide aí, né? Ok? Não é um degrauzinho que simplesmente pode se comunicar diretamente com ele. Se você chega e faz uma prece pensando em Jesus e você é atendido, creia. Não foi Jesus diretamente, mas alguém que fala em seu nome. Algum espírito, que pode ser seu próprio anjo de guarda, que está falando por ele, porque sabe qual é a mensagem. Não é verdade? Imagina se o inventor do parafuso tivesse que apertar todos os parafusos do mundo, porque ele inventou o parafuso. Não, é só treinar as pessoas para poderem apertar parafusos. Parece uma comparação bem idiota, mas é para dizer que essa pergunta é idiota. 8ª. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação.
Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como ocorre que todos os espíritos não a ensinem? Resposta. Não sabeis que há espíritos cujas ideias se limitam ao presente, como acontece com muitos homens na Terra? Creem que o que está para eles deve estar sempre. Não veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com saberem nem de onde vieram e nem para onde vão. E assim devem suportar a lei da necessidade. A reencarnação para eles é uma necessidade que nem sonham que poderá chegar. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Isto é para eles um problema. Então, se vós lhes perguntardes, falarão dos 7 céus superpostos como andares. Há mesmo os que vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, em seguida da cidade das flores e a cidade dos eleitos. Bom, vamos fazer um pequeno comentário aqui, né? Que vale a pena. Então, o espírito fala, não existe a reencarnação. Porque ele não foi convencido, durante a sua encarnação em Terra, de que existe a reencarnação. Pelo contrário, ele nasceu e viveu sob uma doutrina que fala que isso é bobagem. Aí ele morre. O que ele conta do lado de lá? A continuação do que está do lado de cá. Então, para ele, no lado de lá, não existe a reencarnação. Continua não existindo. Porque ele não aprendeu aqui que existe a reencarnação. E ele já está do lado de lá. Ele pode, quanto muito, acreditar que a vida é eterna. Mas que aquela foi a única encarnação dele. Até que a encarnação, como eu digo aqui no meu livro sobre a nova visão, ela é um fenômeno físico, que independe da vontade do espírito. Pode sim ter moldes a ver com a vontade do espírito, mas ela é um fenômeno físico e vai trazer o espírito novamente para a existência. Senão não faria sentido as encarnações de milhões de anos de evolução. Então ela tem que ser um processo físico já determinado por Deus, ou acontece assim. Então ela vai voltar para a vida. Só que quando ela volta para a vida, o que acontece? Ela perde a consciência de tudo que ela viveu. E aos poucos, quando ela vai recobrando a consciência de alguns conhecimentos que ela teve durante a nova encarnação, nenhum deles vai dizer para ela que foi de uma vida passada. E sim, como foi uma intuição, um aprendizado, uma reflexão. Então ela vai continuar acreditando que aquela é a sua única existência. E se ela não aprender de novo, se ela novamente não aprender que a reencarnação existe, porque ela nasceu de novo embebida numa religião com viseiras, ela realmente acaba morrendo de novo e sem acreditar na reencarnação. Isso pode acontecer durante muito tempo. E ela sempre se encontrar no mesmo degrau dessa escada que ela diz que existe. Nesse mundo discreto, né? Que não é um mundo contínuo, que você vai avançando. Bom, seguindo. Questão número 9. Concebemos que os espíritos pouco avançados possam não compreender essas questões, ou essa questão. Mas então, como ocorre que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar seu passado? Então veja, antes que o espírito responda, deixa eu comentar. Se em vida ele já aprendeu que existe a reencarnação, então ele acredita na reencarnação, não importa o estágio evolutivo que ele esteja, ele sabe que ele vai ter que reencarnar para melhorar. Resposta. Passam-se no mundo dos espíritos coisas que vos são bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certas coisas e que são esclarecidas sobre outras coisas? Pessoas que não têm mais juízo do que instrução,
e outras que não têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que certos espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que se aproveitam da facilidade com a qual acreditam em suas palavras? Podem seduzir os que não vão ao fundo das coisas, mas quando são levados a perder a paciência pelo raciocínio, não sustentam por muito tempo seu papel. Por outro lado, é preciso ter em conta a prudência que, em geral, os espíritos observam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita deslumbra e não esclarece. Podem, pois, julgar muito útil não a difundir, senão gradualmente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que Cristo ensinou, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não foi ensinado em certos países, mas considerai que em um país onde o preconceito de cor reine soberanamente, onde a escravidão está arraigada nos costumes, ter-se-ia repelido o espiritismo, tão só porque tivesse proclamado a reencarnação, porque a ideia de que aquele que é senhor possa tornar-se escravo, e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não valeria mais fazer aceitar primeiro o princípio geral, com a condição de tirar dele mais tarde as consequências? Ó homens, vossa visão é curta para julgar os desígnios de Deus. Sabei, pois, que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo que frequentemente não podeis penetrar. Falei-vos que a unidade se faria na crença espírita. Tendes por certo de que ela se fará, e que as dissidências, já menos profundas, se apagarão, pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem, e que desaparecerão completamente, porque tal é a vontade de Deus, contra o qual o erro não pode prevalecer. De novo, né, essa fala aqui está sendo assinada como o Espírito da Verdade, né? Aliás, eu não tenho dito isso, mas todas elas vêm lá assinadas como o Espírito da Verdade, né? Que na verdade desde o outro livro a gente sabe ser um conjunto de espíritos que respondem todos eles pela vontade de Jesus, né? Aí a gente cai aqui nessa fala aqui, que ele diz assim, né? Moisés não ensinou tudo o que Cristo ensinou. Então, de novo, ele está fazendo uma referência a Moisés. Se ele tivesse na China, poderia estar falando quem? De Confúcio, né? Ou na Índia estivesse falando de Buda, enfim, Krishna, né? Enfim, o que importa é dizer, olha, um espírito elevado lá, né, já não tinha ensinado tudo que Jesus veio a ensinar. Então, Jesus, então, no caso, vem ensinar mais que todos os outros. Questão número 10. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Resposta. Quereríeis tudo ter sem esforço. Sabei, pois, que não há campo onde não cresça má erva, que o lavrador deve extirpar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só o olho experimentado pode distinguir. Necessitais, pois,
de uma aprendizagem para distinguir a verdadeira do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade vos exercitarem para distinguir a verdade do erro. Continua na mesma questão. Os que adotam o erro não são retardados em seu adiantamento? Resposta. Se adotam o erro, é porque não estão bastante avançados para compreenderem a verdade. Muito simples, né? Eles estacionam, estão meio que estacionados. Por quê? Porque eles ainda não evoluíram para poder entender o que é verdadeiro. Bom, foram essas 10 questões. Aí tem uma outra questão aqui que já fugiu desse pequeno interrogatório aqui. Ainda dentro do mesmo item. Esperando que a unidade se faça, cada um crê ter a verdade para si e sustenta ser verdadeiro só o que ele sabe. Ilusão que não deixam de entreter os espíritos enganadores. Sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para fazer um julgamento? Resposta. A luz, a mais pura, não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos que pela pureza de seus ensinamentos. A unidade se fará do lado onde o bem jamais tiver sido misturado ao mal. Será desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque julgarão que aí está a verdade. Anotais, aliás, que os princípios fundamentais são os mesmos em toda a parte, e devem vos unir num pensamento comum. O amor de Deus é a prática do bem. Qualquer que seja, pois, o modo de progressão que se suponha para as almas, o objetivo final é o mesmo. E o meio de atingi-lo é também o mesmo. Fazer o bem, ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se levantam dissidências capitais quanto ao próprio princípio da doutrina, tendes uma regra certa para apreciá-las. E essa regra é esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão e que tem mais elementos para conduzir os homens ao bem. E eu vos certifico, é a que prevalecerá. De novo, o Espírito da Verdade, né? Nota: as condições que se apresentam nas comunicações espíritas podem prender-se às seguintes causas: a ignorância de certos espíritos, a fraude dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse noutra parte ao espírito do qual usurparam o nome, pela vontade do próprio espírito que fala a todo mundo. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. A insuficiência dos meios de comunicação que não permitem sempre ao espírito exprimir todo o seu pensamento. Enfim, a interpretação que cada um, ou o ponto de vista sob o qual considera a coisa. O estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas diversas nuances. E o último item para a gente concluir o capítulo 27, das mistificações. Se é desagradável ser enganado, mas ainda é ser mistificado. De resto, é um dos inconvenientes dos mais fáceis de preservar-se. Os meios para afastar os ardis dos espíritos enganadores ressaltam de todas as instruções precedentes. Por isso, deles não diremos senão pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a respeito. Primeiro, as mistificações são dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haveria um meio de preservar-se delas? Resposta: parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos. Sim, certamente. Há, por isso, um meio simples, que é o de não pedir ao espiritismo senão aquilo que pode vos dar. Seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastar disso,
jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos vêm nos instruir e vos guiar no caminho do bem, senão no das honrarias e da fortuna, ou para servir às vossas paixões mesquinhas. Se não lhes pedisse nada de fútil ou que esteja fora das suas atribuições, não se daria nenhuma presa aos espíritos enganadores, de onde deveis incluir e concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece. O papel dos espíritos não é o de nos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas o de guiar-vos com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas desse mundo, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam do caminho traçado por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não lhe envia os espíritos para lhe aplainar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. Na mesma questão, mas há pessoas que nada podem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que estejam chamados? Na mesma pergunta. Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que estejam chamados, sem que sejam chamados? Resposta. Se não pedem nada, deixam dizer, o que vem a ser a mesma coisa. Se aconselhassem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. Segunda, porque Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas. Isso não poderia ter inconveniente de abalar a sua crença? Resposta. Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem um objeto de diversão. Nota: a astúcia dos espíritos mistificadores excede algumas vezes a tudo o que se pode imaginar. A arte com a qual dirigem suas baterias e combinam os meios de persuadirem seria uma coisa curiosa se não se tratasse sempre senão de inocentes brincadeiras. Mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis. Para aqueles que não se mantêm em guarda, somos bastante felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de várias pessoas que decidiram pedir nosso conselho e havê-los afastado de ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, é preciso colocar essa primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de fortuna. Por outro lado, deve-se considerar como suspeitas, em primeiro lugar, as predições com data fixa, assim como todas as indicações precisas relativas aos interesses materiais. Guardar-se de toda diligência prescrita ou aconselhada pelos espíritos,
quando o objetivo não esteja eminentemente racional. Não se deixar jamais deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para darem uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos arrojados. Enfim, de tudo aquilo que se afasta do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que vieram ao nosso conhecimento. Então aqui se encerra o capítulo 27. Bastante extenso, mas o que o capítulo 28 vai nos dedicar aqui é justamente ao charlatanismo e à prestidigitação, né, que é o ato de enganar. Se você gostou, se não gostou, deixa seu like. Vamos levar essas mensagens para mais pessoas que, assim como você e como eu, gostamos de aprender. Se inscreva se você não está inscrito no meu canal. Deixe seu comentário, né? E divulgue nas suas redes sociais. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta eu vou obsessor.